Olá, pessoal! Segura o seu coração aí, porque hoje a gente vai arrebentar com essa sessão de perguntas e respostas. Hoje eu tô na vibe interação, então vocês podem esperar o melhor que eu tenho para oferecer nesse domingo à tarde. Vamos juntos? Afinal de contas, por que eu gosto de responder perguntas? Porque a dúvida de um é a dúvida de um monte de gente que às vezes não tem coragem ou oportunidade de fazer a pergunta. Então a gente aprende com as nossas dúvidas e com as dúvidas dos outros. E daí todo mundo cresce junto. Essa é uma das coisas que eu mais gosto de fazer nos domingos, nos nossos trabalhos voluntários. E hoje a live é todinha dedicada a responder as dúvidas de vocês. E assim a gente vai tentando pincelar um pouquinho da nossa visão, que é realista, mas tende ao otimismo em relação ao zumbido, enquanto o Google e as redes sociais e toda a internet geralmente enfia o pé na lama quando o assunto é zumbido. E a gente não precisa disso, a gente pode, juntos principalmente, a gente pode ver todos os lados de uma mesma questão, não só focar na lama que está espalhada por aí, né? E é por isso que eu gosto dos nossos momentos, onde a gente tende a fazer algo um pouquinho mais leve. E vamos que vamos, né? Vamos cumprimentar aqui brevemente o pessoal que são os pontuais aqui. E vamos começar com as nossas perguntas. Graziela Pacheco, começando aí com futuras mentoradas. Celise D'Amico, Heloísa Helena, mentorada atual, querida. Ítalo Medeiros, um fofo, tudo bem, querido? Iracimota, Estrela, Lucas Costa, Lorencin Fabiana, tudo bem? Neymar Fonseca, Zélia Morim, Cindy Rigor, Lucila Alves, Vilma Lopes, quem mais? Ed Tomé, tudo bem, querida? Vevinha Vai, Sônia Mur, e aí, querida Celibela, Ana Lúcia, Fátima Xavier, Martinha, querida, que delícia! Ed Tomé, Isabel Abreu, Pirizana, Jamedeiros Estrela, tudo bem? Camila Lagares, Fábio Omo, o que eu comi aqui? O mototaxista, tudo bem, querido? Anne Carolina, quem mais? Onofre Karen, e aí, moça, tudo bom? R. Seige, quem mais? Renato Lima, Estrela, tudo bem? Neiva Rúbia, Anne Samelo, e aí, moça? Nice Bonetti, quanto tempo? Kel Gation, Maria Pereira, Graça Oliveira, quem mais? Doutora Daniela Capra, que linda, que bom te ver aqui. Liliana Farjadu, Flávia Luna, Eliane Queiroz, quem mais? Sérgio Caterino. E vamos que vamos, um monte de gente que já chegou. Vamos ganhar nosso tempo aqui, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou fazer o seguinte hoje. Vou puxar a pergunta lá da caixinha, né, para valorizar quem se coloca com antecedência e vê os nossos stories, e vou revezando com as perguntas daqui, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Vamos começar pela ordem, assim a gente não se perde. Possibilidades ao misturar zumbido e bebidas alcoólicas, especialmente as doces. Vamos que vamos, ó, sempre puxando o assunto e conectando com outras coisas, né? Não adianta eu responder sim ou não para vocês. Então vamos lá. Zumbido com bebida alcoólica. A maioria das pessoas bebe e ó, o zumbido não acontece nada. E isso com certeza quer dizer uma resposta corporal. Meu zumbido não se afeta com essa dose de álcool que eu bebo nessa frequência. Mas tem gente que sim, qualquer bebida alcoólica vai piorar o zumbido. Ou ainda no dia que toma, ou no dia seguinte, fazendo parte da ressaca, tá? Então, para essas pessoas que têm o zumbido que é piorado a partir de uma bebida alcoólica, o que a gente tem que pensar? Pode ser o álcool, óbvio, né? Porque toda bebida alcoólica tem álcool. E se for o álcool, em geral, está associado com dose. E muitas dessas pessoas, quando eu pergunto quanto de álcool você precisa da sua bebida preferida,
para daí alavancar uma piora de zumbido. Normalmente é mais do que a média que essas pessoas tomam, tá? Então é uma questão de dose. Portanto, se a pessoa ficar numa certa dose, a tendência é o álcool não modificar o zumbido. Mas quando a questão é dose, eu sempre sugiro o quê? Na parte prática, hidrate junto. Não é depois que a ressaca aparece, né? Porque depois que a ressaca aparece, precisa hidratar mesmo, tá? Mas a ideia é, tô tomando cerveja, vou tomar água. Tô tomando vinho, vou tomar água. Tô tomando uísque, vou tomar água. Então você vai fazendo o álcool entrar e diluir mais rápido do que aquela concentração que vai fazer um pico de insulina do mesmo jeito que o doce faz. E daí eu alavanco o que a pessoa falou, as bebidas alcoólicas, principalmente as mais doces. Só que, lembra que eu falei, tem 2 pontos. Um é o álcool, óbvio. A gente tem que lembrar que 2 das bebidas, pelo menos, tem glúten, tem cevada, que são o quê? A cerveja e o uísque. Por isso, também vale a pena a pessoa checar se a piora do zumbido é especificamente fruto da ingesta de uísque e de cerveja, mas não acontece com outras, ou não. É com qualquer álcool. Então, quando o zumbido piora com bebida alcoólica, lembra disso, ó, introjeta essa resposta do seu corpo. Se seu ouvido falasse, seria mais ou menos assim: pô, meu, não aguento essa dose, essa quantidade que você consumiu neste tempo intensivo que você consumiu. Porque se for menos dose, talvez eu aguente. Gente, esse corpo é o nosso melhor amigo. É com ele que a gente vai seguir até o último dia da nossa jornada na Terra. Portanto, quanto mais amigo do corpo a gente for, melhor. Perceba, entenda e acolha os sinais que o seu corpo dá, que alguns deles são às custas do seu zumbido. Tá bom? É isso aí, muito boa pergunta. Deixa eu puxar mais uma aqui. Vamos lá. É verdade que o zumbido somatosensorial deve ser tratado pelo odonto e pela físio e não pela otorrino? Ai, que excelente pergunta. E vou juntar porque tem outras perguntas de zumbido somatosensorial e eu me sinto falando do assunto toda a santa live. Então, olha só, preste atenção aí, ó. E eu já vou puxar vocês aqui para as perguntas. Então, sossega aí enquanto tá fazendo pergunta e eu não tô vendo, tá? Daqui a pouquinho faz as perguntas para eu ver. Vamos lá. Quem aí tem problema de zumbido com a questão odontológica, seja a TM, seja o dente, seja parte da musculatura, ou tem problema de zumbido e uma questão cervical, de dor, de encurtamento, de torcicolo, etc, tá? De travamento, tá? Então, prestem atenção. O que é zumbido somatosensorial? É um subtipo de zumbido, que necessariamente engloba ou essa parte que é a vizinha da frente, a parte odontológica, e ou essa parte vizinha de baixo, que é a cervical. Então, em geral, as pessoas têm zumbido uniobilateral, que é mutante durante o dia, ou seja, ele tem altos e baixos frequentes. Muitas vezes está associado a dores de cabeça, dores na face, dores na nuca, no pescoço, dores na TM, dores até aqui a cintura escapular. Então, dor e zumbido costumam andar de mãos dadas na questão do zumbido somatosensorial. Mais do que isso, o lado do zumbido costuma coincidir com o lado da dor, seja de cabeça, da face, da TM, do pescoço ou da cintura escapular. E muitas vezes, quando a pessoa tá com dor, por exemplo, de cabeça, o zumbido tá mais alto. Tá com dor aqui contraído no cervical, o zumbido tá mais alto. Então,
Essas são dicas preciosas, algumas delas, que fazem a gente pensar em zumbido somatosensorial. Agora, quem é que é o plano A do tratamento do zumbido? Então eu penso assim, eu sou otorrino e provavelmente quem perguntou é otorrino também, tá? Então eu penso assim, o otorrino costuma ser o profissional primeira linha de procura das pessoas com zumbido, porque afinal de contas é um problema de ouvido e o otorrino lida com ouvido, nariz e garganta. É que nem todo mundo sabe que zumbido é um problema complexo e que muitos médicos não gostam de estudar zumbido. Mas, a princípio, o otorrino é a linha de frente do atendimento do paciente com zumbido. Então, é claro que ele precisa saber disso. É claro que esse diagnóstico precisa estar na cabeça dele, até porque está crescendo cada vez mais, né? Afinal de contas, quem é que tá gostosinho, molinho, assim, do pescoço hoje em dia? Quem é que tá assim, gostosinho, suave, molinho, sem apertar dente, sem fazer bruxismo? Gente, né? Tem muitas pessoas hoje contraidíssimas nessa parte aqui, contraidíssimas, né? Então veja, o otorrino tem que saber isso. Para mim, que sou interessada em cura, em casos de cura, eu acho que o plano A é a dupla dentista e fisioterapeuta, que já, em geral, já trabalha junto, tá? E jamais quer dizer que o otorrino não possa ajudar, mas jamais. Fazendo o diagnóstico, ele já ajuda. Mas eu, por exemplo, recebo muitos pacientes com zumbido somatosensorial que já foram no dentista, já foram no físio e a gente lida com eles com orientação, medicação e suplementação. E vão bem. Então, tudo é uma questão da gente trabalhar em equipe. Eu não acho que dentistas e fisioterapeutas estão aí para roubar paciente de otorrino e muito menos para o otorrino achar que ele resolve tudo de todo mundo. Então, trabalho de parceria, cada um sabendo o seu lugar, é a melhor coisa que a gente pode fazer, tá bom? Vamos lá ver agora, puxar uma pergunta aqui de vocês. Infelizmente, muitos otorrinos não querem saber do zumbido. Queria uma doutora Tani em cada cidade. Mari Carvalho. Uma doutora Tani em cada cidade é tecnicamente inviável. Mas a doutora Tani, este ano, agora 2023, está exclusivamente trabalhando online. Isso quer dizer que eu estou em todas as cidades. Eu não tenho mais fronteira. Dentro ou fora do Brasil, hoje dá para ter acesso a mim, porque eu não tenho mais uma estrutura física que me prenda em São Paulo. E para mim, isso é um upgrade, tá bom? Beleza. Ibuprofeno, aspirina, diclofenato de sódio são causadores de zumbido. É isso, é verdade. Muito bruxismo, principalmente à noite. Pois é, Yaci, você e a torcida do Brasil. Quem mais? Deixa eu puxar as perguntas daqui. Sinto muita dor de cabeça. Então, Pirizana, lógico que a dor de cabeça pode ter trocentas causas, mas veja se na vigência da sua dor de cabeça, o seu zumbido responde de alguma maneira, né, diferente, tá bom? São essas associações que cada pessoa com zumbido é que tem que fazer e levar para o seu médico, porque elas são preciosas. Sempre que vocês estiverem ali na ponta da língua, a resposta para a pergunta: o que piora o seu zumbido? Vocês estarão enriquecendo o conhecimento próprio e o dos profissionais que vão trabalhar com vocês, tá? Porque se ele piora com bebida alcoólica, como a gente já falou, com qualquer coisa que entre goela abaixo, comida, bebida, remédio. Se ele piora com dor de cabeça, se ele piora quando tá contraído, se ele piora quando dorme mal, se ele piora quando a pessoa tá nervosa, isso tudo é pista pra gente entender como é que tá a circuitaria interna ali na caixa preta, né? Na caixa preta. Como é que tá a circuitaria individual de cada pessoa com zumbido. E é isso que vai fazer a diferença no tratamento, gente. Tratamento não é igual para todo mundo, tá bom? Vamos que vamos. Então, olha lá a pergunta de novo. Doces e massas causam zumbido? Sim, Luzia. Sim, é outra coisa que toda live eu me sinto falando, tá? Me sinto até repetitiva, mas enfim, sim. Doces, massas, pães, um monte de coisa gostosa, pudim, chocolate, tudo isso no corpo faz
pico de insulina. Insulina é um hormônio para aumentar, ter um platô e diminuir, não é para ficar fazendo pico, tá? O pico de insulina faz uma bagunça no sangue, nas células, cansa o pâncreas, e tudo que trabalha muito um dia cansa, né? E daí dele aos poucos vai deixando de produzir a insulina. Então é muito importante que a gente regule, a gente quer dizer todo mundo, mas principalmente quem tem um problema de saúde. E se o problema de saúde for zumbido, sim, super vale a pena uma restrição de 30 dias de carboidratos, principalmente. Eles não são os únicos causadores de zumbido na parte alimentar, mas eles são frequentemente associados a picos de insulina e associados também a endotelite, quer dizer, uma inflamação crônica dentro dos vasos sanguíneos, que é a mesma coisa que a Covid faz. Só que os carboidratos, os alimentos inflamatórios, de um modo geral, não só carboidratos, né? Os carboidratos, a linha do açúcar, a linha do glúten, a linha do leite de vaca, isso tudo inflama vaso sanguíneo, então o endotélio, que é a paredezinha de dentro, então por isso chama endotelite, ao longo de meses a anos. A Covid chega, faz isso em dias, tá? Mas a gente aprendeu muito com os estudos da Covid para entender que os alimentos também fazem o mesmo estrago nos vasos sanguíneos. E é do cabelo até a unha do pé que a gente tem vaso sanguíneo. Só que no ouvido, vocês também já me ouviram falar isso. A gente tem um vaso sanguíneo. E ele é precioso para irrigar essa maquinaria aí que trabalha 24 horas por dia. Gente, vocês sabiam que o ouvido trabalha quando a gente dorme? Ouvido não tem portinha, não tem janelinha. Ouvido assim, entrou, são os sons da noite o tempo inteiro ele tá funcionando. E ele depende de uma arterinha só. Não dá pra gente ficar tendo ela inflamada, diminuindo a circulação dessa maquinaria aí, que já é uma só para toda, né? A circulação é uma só, vem por uma porta de entrada só para sustentar essa maravilha que é o ouvido. Tá? Então, prestem atenção, amor pelo corpo de vocês, hábitos que fazem o corpo de vocês ficar bem. Não adianta a gente mergulhar em guloseimas se depois o intestino vai soltar, ou vai prender, ou vai ficar cheio de gases. A gente vai dormir mal, vai dar dor de cabeça, o zumbido vai apitar, o ouvido vai tampar, vai ficar tonto. Gente, pra quê? Pra quê que a gente vai escolher agredir o nosso corpo frequentemente, tá? Então, que a gente saiba, se for fazer, faça sabendo. Vamos lá para outra pergunta. Olha lá. A cura do incômodo é possível, mesmo percebendo diariamente nosso amigo zumbido? Ótima pergunta. A gente fala que tem 2 tipos de cura. A que eu gosto é o plano A, porque agora a gente pesquisa a cura, né? Que é o conceito de todo mundo. O que a gente pensa quando ouve falar assim, a cura da rubéola, a cura do sarampo, a cura da varíola, né? A gente pensa em sumiu. Só que pensa na cura de um resfriado. Não pode? Todo resfriado cura. Mais cedo, mais tarde, ele cura. Mas ele pode voltar alguma vez na vida? Claro que ele pode voltar. Vai ser outro resfriado, mas ele pode voltar, tá? Então, existe a cura do zumbido no sentido dele sumir como se fosse um resfriado? Claro que existe. Quase toda live a gente também fala isso, né? Então, hoje é meu foco principal de pesquisa. É isso que eu quero saber. Mas como a cura do zumbido, neste conceito que a gente definiu, é o sumiço do zumbido pelo menos 6 meses, né, sem recaída, ainda é raro, existe muito mais frequentemente a cura do incômodo, que é o quê? São as pessoas que já foram infernizadas pelo zumbido e chegaram num ponto, como elas falam,
Eu tenho que ir pro closet ou pro banheiro, num lugar silencioso, para ver se meu zumbido ainda tá lá. Ainda tampo os ouvidos e fico prestando atenção, porque aí eu percebo que ele tá lá baixinho. Se eu não for buscar, se eu não procurar o zumbido, né? Vida normal, eu não percebo. E se eu não percebo, é como se eu não tivesse, porque não me incomoda. Então, sim, existe a cura do incômodo muito mais comum do que a cura do zumbido como um todo, tá? Muito bom. Aqui. Vamos lá. Quem teve herpes zoster pode causar zumbido? Sim, herpes zoster é uma das causas de zumbido, principalmente, né, o Hansen-Hunt, que é o herpes zoster aqui do pavilhão auditivo. Sim, sim, sim. Oi, Izzy Rebouças, tudo bem, querida? Quem mais? Mais uma pergunta daqui, que eu falei que hoje eu vou revezar aqui na interação. Vacina chegou em dose dupla. Zumbido e vacina. O que acha, doutora? Putz. Olha, eu acho que tem tudo a ver, tá? E hoje é domingo, né? Na quarta-feira, dia 1º, depois da mentoria que a gente vai começar, tem uma médica top, uma otorrino maravilhosa que vai dar uma aula só para médicos sobre efeitos colaterais de vacinas, tá? E eu não vejo a hora. Vai ser, olha, minha quarta-feira vai ser puxada, né? Uma hora de mentoria, depois 2 horas assistindo essa aula. Mas depois, quem sabe, eu volto a falar para vocês num outro domingo. Pra mim, tem tudo a ver, tá? Simbora. Vamos lá puxar mais uma pergunta da caixinha. Aqui. O zumbido pode ser crônico. Talvez uma cicatriz de algo que aconteceu e não acha a causa? Sim para tudo, mas vamos por partes. O zumbido pode ser crônico. O que é isso? Mais de acordo com a literatura, mais de 6 meses ou mais de 12 meses de existência. Então, sabendo a causa ou não sabendo a causa, o zumbido pode ser crônico. Crônico quer dizer tempo de duração, tá? Superior a 12 meses ou a 6 meses, de acordo com pesquisadores diferentes. Ele pode ser uma cicatriz de algo que aconteceu? Sim, desde que ele seja um zumbido estável. Pensa numa cicatriz, eu já dei esse exemplo para alguns pacientes. Imagina que eu tô lá distraída, não sei o quê, encostei meu cotovelo aqui no fogo, tá? Encostei aqui no fogo. E se eu queimar o meu cotovelo, o que vai acontecer? Um vermelhão, talvez uma bolha e depois uma cicatriz dessa queimadura. Vamos supor, aqui no cotovelo direito, vamos supor que eu nunca mais entre em contato com outro fogo aqui no cotovelo, tá? Então, o que seria lógico da gente esperar? Que essa cicatriz vai ficar aqui. Ela pode até se modificar ao longo do tempo. Passar de mais vermelhona, mais grossa, para mais fina, mais discreta. Mas a tendência de cicatriz é ficar onde tá. Não é crescer pro ombro, não é espalhar pro punho. Não, cicatriz fica quieta, tá? Então, o zumbido, que é cicatriz de algo do passado, tende a ser estável ao longo do dia. É aquele paciente que fala assim, meu zumbido é sempre o mesmo, é um apito. Só varia se eu tô percebendo ou se eu não tô percebendo. Quer dizer, se eu tô focado nele, né, ou é de noite, ou se eu não tô percebendo, porque minha cabeça tá lá, né, na morte da bezerra, tô pensando não sei o que, e o zumbido, ó, tá em terceiro plano. Tá? Mas quando eu presto atenção, ele é o mesmo. Então, isso é zumbido crônico pelo tempo, cicatriz de um evento do passado. Por exemplo, estourou bombinha no meu ouvido na festa junina há 30 anos atrás. A festa junina não voltou mais, mas até hoje se carrega uma cicatriz daquele trauma acústico. Eu tomei um remédio para tratar a tuberculose há 20 anos atrás. E ele é um remédio tóxico. O remédio saiu da minha vida.
O zumbido continua até hoje estável. Isso é cicatriz. Agora, para zumbidos como o seu, que são o samba do crioulo doido, assim, né? O ditado, a expressão, gente do céu, cada hora tá de um jeito, inclusive no mesmo dia, não pode ser só cicatriz. Tem que estar atuando, tem que estar sob forças atuando hoje em dia. Porque senão você teria que pensar que a cicatriz um dia tá no ombro, outro dia volta pro braço, outro dia vem pro pulso, outro dia volta pro braço, outro dia tá em 3 lugares. E isso não acontece, tá? Então entendam, zumbido que é cicatriz de algo do passado e só. Direto e reto, mesmo tom, tá? O zumbido que tem altíssimos e baixíssimos, enlouquece a pessoa e depois desaparece, não é cicatriz coisa nenhuma, ele está sujeito a coisas do dia a dia. Que coisas? Contraturas, né? Contraturas, tensões, emoções, então, do cérebro, da mente direto, emoções e pensamentos, né? Da mente e cérebro para o ouvido. Alimentares, sem dúvida, mesmo quem faz dieta, quem é que consegue ficar todo santo dia de dieta, tá? Então, quando se sai da linha por alguma coisa, vários organismos /ouvidos reagem. O uso de celular intensivo, olha, falou muito no celular, né? Foi para um lugar muito barulhento. E, gente, tem muita coisa que pode fazer altos e baixos no zumbido. E daí não é cicatriz. Entendeu, moça? Ó, puxei essa resposta aí pro seu lado para ver se fica mais fácil. Vamos lá. Quem mais aqui que tá perguntando? Por que meu zumbido somente diminui ou aumenta depois de uma noite de sono? Quem tá? Guga Costa. Ótima pergunta. Para algumas pessoas, Guga, parece que o sono tem uma chavinha de liga ou desliga o zumbido, tá? Então, assim, muita gente nessa vida fala que quando dorme mal, o zumbido piora. E não é isso que eu tô falando, tá? Porque isso é muito, muito comum, tá? O que eu tô querendo dizer é assim, tem gente que dorme, acorda e o zumbido tá baixo. E assim ele vai ficar baixo o dia todo. E essa mesma pessoa, tem noites que ela dorme e ela acorda e o zumbido tá alto. E ele vai ficar alto o dia todo. Então, a chavinha, como alguns pacientes falam, eu já sei como vai ser meu dia, dependendo de como meu zumbido acorda, tá? E nem sempre eu durmo mal ou eu durmo bem, como é para a maioria das pessoas, tá? Então, quando tem uma chavinha, é uma alavanca, eu particularmente ainda não matei essa charada. E como eu adoro um mistério, isso aí tá na minha linha de tiro, né? Mas tem coisa que eu falo, gente, é muito curiosa essa relação. Porque não tem a ver com horas de sono ou com percepção de uma noite mal dormida ou de uma noite bem dormida. Tem a ver com uma surpresa diária, uma imprevisibilidade e uma impotência no sentido de como é que vai ser meu dia de amanhã? Eu vou conseguir trabalhar porque ele vai acordar bem, concentrar, vou passar um dia viável, ou vai ser aqueles que não dá nem vontade de levantar da cama. Então, existe alguma outra associação com sono que a gente ainda precisa descobrir. Ótima pergunta. Vamos lá voltar para a caixinha. Aí o tempo voa, né? Olha que pergunta excelente! Hormônios e zumbido na mulher. Eu vou falar da mulher, mas é lógico que eu vou puxar para o homem também, porque não tem assunto que é exclusivo da mulher, né? Não tem. Tudo aqui dá pra gente associar. Veja, quando vocês perguntam de mulher, provavelmente a questão hormonal que tá na cabeça de quem perguntou é estrógeno e progesterona. É menstruação, é gestação, é menopausa. E tudo isso
tem muito a ver. Muito a ver. Só que o tema hormônio é muito além de estrógeno e progesterona. Porque se a gente for pensar lá embaixo ainda, lá embaixo, a gente já tem que também lembrar da testosterona, tá? E testosterona existe em mulher, né? Assim como estrógeno e progesterona existe em homem, né? É só questão de mudança de dose. Mas os nossos hormônios femininos e masculinos hoje estão sendo bombardeados com uma série de coisas da vida do dia a dia. Mas não é só isso que me interessa nessa resposta não, tá? A questão é, do jeito que tem menopausa, tem andropausa. E a mulher é muito mais esperta para a menopausa porque ela tem uma parada de menstruação. O homem é muito mais bobinho para andropausa porque não tem uma menstruação para acabar e ele perceber. E a andropausa, quer dizer, o rebaixamento hormonal, vai dando um cansaço, uma fadiga, um desinteresse, uma depressão daquelas que não respondem a antidepressivo. O homem vai lá no psiquiatra ou em qualquer outro médico que prescreva, no cardiologista, no uro, não responde, porque o que está precisando é hormônio, não é antidepressivo, tá? Mas o que eu quero falar para vocês é que a gente tem que pensar numa cascata de hormônios que a gente tem desde a pineal, desde a melatonina que a gente começa a perder por volta dos 35 anos, que a gente começa a ter diminuição. Então é um eixo, como se fosse o maestro aqui, coordenando fileiras de músicos. É lindo esse assunto, tá? Então, desde a melatonina, né, até a vitamina D, que hoje, né, tem essa vibe de hormônio, a santa da tireoide, gente do céu, tudo isso é um eixo. O cortisol, o hormônio do estresse. Gente do céu, esse assunto, hormônio e zumbido, dá muito pano pra manga, tá? Tanto é que a gente tem mais um profissional na nossa linha, né, de convite aí para os médicos que se importam para falar de novo sobre hormônios, tá? Isso é muito, muito, muito importante, tá? Ótima pergunta. Voltamos aqui. Vamos lá. Daqui. Tem o zumbido há 2 anos. Às vezes ele some por no máximo 2 dias. Sérgio Armando, bata palmas que o seu zumbido some, tá? Porque o de outras pessoas não some. E às vezes eu tô sem zumbido, aí eu vou dormir, quando acordo ele volta por várias vezes. Aconteceu assim. Por que será? Vamos lá. Então, zumbido, toda a explicação que a gente já deu sobre zumbido e sono, né? Se você perdeu, daí você assiste depois. Mas vamos pensar num detalhe da sua pergunta, que é zumbido que piora de manhã. Quais são as possibilidades? Óbvio que tem que ter alguma coisa a ver com o que aconteceu de noite, né? Com a pessoa lá dormindo, sono dos justos ou não, né? A ideia é que algo noturno aconteceu sem você saber, para daí o zumbido ser a resposta corporal da desordem noturna. Possibilidades. Apertou o dente que nem um louco, tá? Ou seja, essa ginástica fora de hora, tá? Que isso aqui era para estar relaxando na hora que você dorme. Roncou ou teve apneia noturna, tá? Então, a pessoa que ronca e tem apneia, em geral, dorme com a boca aberta. Ela não trava os dentes, tá? Dorme de boca aberta. Apneia, sem tratamento, é falta de oxigenação para aquela única artéria do ouvido. A conta não fecha com a apneia. Então, piora matutina do zumbido também. Apertou o dente, roncou, teve apneia. Hipoglicemia noturna. Prestem atenção. Gente, a última coisa que você come do dia, da sua noite, antes de dormir, é muito importante. Seja o seu jantar, a sua ceia, aquela sua beliscada completamente fora de hora, tá? Principalmente em pacientes compulsivos.
As últimas coisas que você come no seu dia são muito importantes. Porque lembra que eu estava falando lá do pico de insulina? Se você come carboidrato à noite, seja o doce, o pão, a massa, e isso muita gente faz, tá? Você pode ter o pico de insulina enquanto você está dormindo no sono dos anjos, ou não, né? Ou seja, a resposta do pico de insulina e a hipoglicemia que vem depois pode acontecer enquanto você não está consciente e a resposta está no ouvido, que é vulnerável à mudança de nutrientes, à mudança de oxigênio também, tá? Pesadelos, né? Então tem pessoas que nitidamente percebem, olha, acordei de um sono sobressaltado, de um sonho, e daí eu sinto o zumbido piorar. Enfim, são colchão, né? Colchão errado, travesseiro errado, coisas que dão ali alguma alteração também na postura, né? Da postura de dormir, que podem dar alguma alteração de coluna cervical, de dor, de torcicolo, alguma coisa assim. Então, sempre prestem atenção na piora matutina. Sempre tem recado por trás. Sempre tem recado por trás. E o que a gente vem fazendo ao longo dos anos tentando melhorar o nosso jeito de ser o GPS de vocês. Quer dizer, o GPS o Waze que norteia o caminho que vocês precisam seguir. Mas para isso é importante entender essa linguagem do zumbido, né? Porque de fato os sintomas são o quê? Expressão do corpo, tá? E a gente médico é treinado para fazer tudo desaparecer. Ai, se eu pudesse voltar 30 anos na minha faculdade, né? Mesmo eu tendo um excelente pedigree profissional, gente, com os olhos que eu enxergo as coisas hoje em dia, a medicina precisava de uma reviravolta, tá? Porque a gente deveria ser treinado para entender a linguagem corporal e buscar o que está causando e sempre na raiz do problema. Ao invés de acaba com esse sintoma, acaba com aquele outro e mantém os agressores no corpo. Ô, gente, quantas pessoas têm dor de estômago por causa do que come e daí vai lá e toma um antiácido e continua comendo? Ai, gente, essa conta não fecha. Não fecha. Quantas pessoas comem tudo errado, tem o colesterol alto, porque, né, enfia a cara inteira no carboidrato e daí vai lá e toma remédio para colesterol? Ah, gente, essa conta não fecha, né? Não era para ser assim. Mas eu demorei muito, mesmo com o meu excelente pedigree profissional. Demorei muito para mudar de cabeça. Mas, né, tem mudanças que são eternas. São passagem só de ida. Porque você nunca mais você volta a pensar piquititico do jeito que era o único que você sabia. Nunca mais, tá? Então, prestem atenção nisso que eu tô falando, porque é muito sério, é muito transformador e pode mudar a qualidade de vida de quem está aberto para fazer mudança em prol de si mesmo. É para quem tá aberto, porque para quem tá fechado, eu respeito. Tem o tempo de cada um. Mas eu não vou mudar minha opinião por causa das pessoas que estão fechadas, né? É um acordo. Eu fico com o que é meu. Cada um pensa do jeito que quiser. E vamos para mais uma pergunta. Como o tempo voa, deixa eu selecionar aqui, ó, uma pergunta interessante. Doutora, a adaptação natural ao zumbido acontece? Como é que se dá isso? Gente, vocês não vão acreditar, mas eu vou contar. Juliana Torres, querida, tudo bem? Que bom te ver aqui também, querida. Que bom. Olha lá. Uma pesquisa se não me engano, é 1984, 85.
Acho que é isso. Mostrou que se você sair procurando na rua, não é em consultório médico, nem em hospital, você sair entrevistando as pessoas na rua, no ambiente delas e perguntar, você tem zumbido? Você não tem zumbido? Sérgio Armando tá agradecendo aqui, muito obrigada por essa live, deixa eu ver que já sumiu, tenho certeza que você tá ajudando muita gente, Deus abençoe, amém, obrigada Sérgio. Então, voltando, se você sai perguntando, você tem zumbido, você não tem zumbido? E seleciona as pessoas que falam, eu tenho zumbido, tá? E você pergunta, você se incomoda com ele? Sim ou não? Você buscou ajuda para ele? Sim ou não? Com essas 3 perguntas, o queixo cai quando a gente vê que 80% das pessoas que têm zumbido não procuram ajuda. Não é procure e não encontra, procure e se frustra. Não procuram ajuda, tá? Porque a tal da adaptação natural é espontânea, é natural. Então vamos entender isso, ó. Quantas milhares de pessoas moram perto de um aeroporto? Em todos os lugares. Talvez sejam milhões se pegar todos os aeroportos, tá? E o que acontece? Muita gente que mora perto do aeroporto continua morando perto do aeroporto. Tem uns que não aguentam e vão sair, tá? Ou seja, a cada 5 minutos, a cada 3 minutos, a cada 8 minutos, passa um avião. Adaptação natural, a vida que segue. Porque o ouvido, o cérebro, mentira, o ouvido não, o cérebro tem uma tendência enorme de se adaptar com coisas que são contínuas, tá? Então o avião passando vira som de fundo e ó, concentração de boa, tá? Se eu parar para pensar, ó, desde que eu me vesti ou vocês se vestiram, que a roupa tá encostando em todas as partes cobertas do meu corpo. Essa é uma informação estável. O tato está sendo ativado. Aqui tudo. O cérebro precisa ficar percebendo isso? Informação mais irrelevante. Pensa, se eu passar um perfume de boa qualidade, tá? Passei bem aqui, pertinho do meu nariz, passei bem aqui, tá? Pode ser a delícia que for. O cérebro precisa ficar prestando atenção nessa informação? Que coisa mais irrelevante. Pode ser um excelente perfume. Irrelevante. Se eu for dirigir aqui de São Paulo até a praia, Santos, 1 hora, e eu colocar minhas músicas preferidas, será que o cérebro vai ficar prestando atenção nas minhas músicas, mesmo elas sendo preferidas, a viagem toda? Que coisa mais sem sentido. Porque o cérebro tem que estar rápido para um monte de informações que ele tem que perceber. Então, coisas estáveis têm tendência, ó, de adaptação natural e espontânea, e o zumbido é um deles, tá? Ou seja, é só para quem agrega um perigo em potencial que o cérebro fica monitorando o tempo inteiro. Aí vira esses 20% da pesquisa que são os que têm zumbido e vão procurar ajuda. Tá? Então, essa pesquisa, quando a gente entende, é altamente transformadora e tem que ser, né, para médicos e deve ser também para pacientes, da gente entender que o zumbido não é isso tudo. Ele não é isso tudo per se, mas ele pode virar isso tudo quando o paciente agrega perigo a ele. Como o cérebro é o nosso melhor amigo, ele passa a monitorar todos os passos do zumbido, como se ele fosse o urso na floresta prestes a pegar você. É assim que funciona, né? Ou seja, nada como esclarecimento para a gente entender o que é o zumbido, o caso de cada um, por que o zumbido de cada um foi criado, por que apareceu, o que faz piorar, o que pode fazer melhorar, qual que é a linha de conduta de tratamento, se der para baixar a percepção, ótimo, se der para baixar volume, ótimo, se não der, precisa baixar a percepção,
precisa tirar esses ursos, essa ideia de ursos que o zumbido não é, né? Que o zumbido não representa, tá? Enfim, tem muita coisa que a gente pode entender melhor para sofrer menos com o zumbido, né? Vamos lá, mais um pouquinho aqui, deixa eu ver o que você... Sábia demais, imagina que é isso. Vamos lá. Quem mais? Vem a negação, a revolta, o desespero, depois nos habituamos, apesar de querer a cura, porque tira nossa qualidade de vida assim. Paim Yolita, perfeita colocação, perfeita. Nós que somos seres humanos riquíssimos em emoções, as boas e as que são a nosso favor e as que são contra a gente, infelizmente, passamos por todas as fases. Ninguém quer ter zumbido, muito menos um zumbido que incomode, que mude a qualidade de vida. Ninguém quer, mas o corpo breca a gente, né? Ele breca. E às vezes é com zumbido, né? Às vezes, quando a gente não quer enxergar determinadas coisas da nossa qualidade de vida, da vida que a gente escolheu levar, a gente não quer enxergar, o corpo para a gente. E para quê? Não é para deixar a gente inútil. Para a gente refletir. Eu vou abrir uma história aqui para vocês, né? Eu quase a vida toda fui workaholic, né? Eu venho melhorando agora, tá? Mas quase a vida toda eu fiz... se você me perguntar se eu sou ansiosa, eu não sou ansiosa de medo do futuro, de achar que vai dar errado, de ficar me preocupando o tempo... Não sou. Mas a minha ansiedade é por fazer, né? Eu tenho uma ansiedade de movimento. Eu gosto de fazer as minhas tarefas, de dar conta, etc, né? Então, dentro desse perfil que provavelmente alguns de vocês vão ter também, né? Que é o de meta. Põe a meta aí, que eu quero bater a meta, tá? Então, esse perfil de autossuperação, que é interessantíssimo quando a gente quer para trabalhar junto, e às vezes é difícil para outros lados da vida, tá? Assumidamente. Então, o que acontece? Numa época lá de um monte de coisa eu queria fazer, tava cheíssima dos projetos, e isso foi em 2007, né? Cheíssima dos projetos. Esse grupo de apoio que hoje, da pandemia pra cá, é aqui na live, ele já foi presencial e eu coordenava 7 cidades. E eu viajava para 7, né? Então, as vésperas, quase vésperas, de eu inaugurar a 7ª cidade, que era São Luís, lá, e ainda, né, não é pertinho. Falei, gente do céu. Bom, eu fui tirar um tempo ali, tive um acidente, estraçalhei tudo que eu tinha no meu joelho, tudo que tinha lá, foi operado, né? Foi num carnaval de 2007, né? E eu falei, bom, que saco, né? Agora, muleta, cama, internação, papapá, como é que eu vou fazer? Bom, tudo bem. Passei por todo esse processo e nem foi o pior. E como o meu limiar de dor é alto, eu, obviamente, senti menos dor do que a média das pessoas, né? Que o meu ortopedista falou. Eu botei o pé no chão antes da hora, né? Eu tirei a muleta em casa aqui antes da hora. E daí, um belo dia, que eu estava ali com 45 dias de pós-operatório, já me achando assim o máximo, porque a recuperação tinha sido mais acelerada e que, portanto, eu ia conseguir voltar a fazer as coisas do jeito que eu gosto, rapidinho, produtivo, meta. Um dia eu fui pegar a minha filha, que na época só tinha 4 anos, peguei de baixo, levantei assim, travei as costas, uma hérnia de disco do lado esquerdo. Então, era o joelho direito e a hérnia lombar do lado esquerdo. Aí sim eu fui pro inferno, né? Aí sim eu fiquei 13 dias de cama, né? Não foi um zumbido, mas foram 13 dias que eu passei por tudo isso aí que a Yolita tá falando. A negação, a raiva, a revolta, você fala, puta que pariu. O que eu fiz, né? Por que eu fui acelerar? Por que eu fui dar muito mais valor, né, aos meus projetos do que a necessidade do meu corpo se recuperar depois de uma cirurgia, tá? E daí uma amiga minha virou pra mim e falou assim, Tani, joelho e coluna
duas articulações. Você não acha que você está sendo inflexível demais? Sabe o que ela fez? Enfiou a faca aqui e rodou. Com muita propriedade. Com muita propriedade. E eu agradeço a Keila por esse palpite. Sim, inflexível. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu não quero descansar. Pra que descansar se eu tenho trocentas coisas para fazer e para produzir? Tá? Pra quê? E daí ela falou, mas o corpo sempre para, gente, quando é hora da gente parar. Quando ele já mandou recados e a gente não ouviu. Aí tem que ser aquela coisa que para, se não para de livre e espontânea vontade, para obrigatoriamente. Eu contei a história da hérnia e do joelho para vocês fazerem esse paralelo com o zumbido, tá? Porque às vezes vem um zumbidinho e a pessoa não dá bola. Aí ele volta depois, a pessoa não dá bola. Ou então o ouvido tampa, ele não dá bola. Até que ele vem, chega e azucrina, que é porque a gente precisa parar, respirar, refletir e se perguntar: o que eu tô fazendo que eu não devia estar fazendo? O que tem dentro de mim? O que tá alinhado com alguma coisa, algum propósito? E não é a vida que eu tô levando. Aonde tá o meu nó? Para mim, esses 13 dias de cama. Isso porque eu tinha um curso também com 100 pessoas inscritas e eu tive que dar as minhas aulas para os meus alunos darem as aulas no meu lugar, tá? Ou seja, teve dia que a única coisa do meu corpo que funcionava, sem doer, com essa hérnia, eram os dedinhos no laptop e na barriga. Para vocês verem que nem assim eu parei de vez. Nem assim eu parei de vez. Eu aprendi, acho que todas as lições. E quando dava, eu dedilhava no laptop. Então, gente, ser esse perfil, que nem o meu, tem prós e contras como tudo na vida, tá? E as emoções são muito importantes para isso, para todo mundo. Mas o que eu quero deixar aqui para vocês é essa mensagem de que se a gente não ouve os sinais do corpo, o corpo para a gente, porque eu acredito que ele é o nosso melhor amigo. Eu realmente acredito nisso. Eu acredito que a gente tenha que ter a melhor convivência possível com o nosso corpo. E quando a gente abusa muito dele, do jeito que for, tá? Eu, no caso, mentalmente, né? Ele para a gente. Mas com aquela intenção que a minha amiga teve de me ajudar. Tani, você não tá sendo inflexível demais? Sim, Keila, tem toda a razão. Faz muito sentido. Então essas reflexões que eu falo que... Ainda bem que eu tenho gente grande do meu lado, sabe? Que quando eu não dou conta, alguém me ajuda. E é isso que eu tento fazer por vocês, eu tento fazer pelos pacientes, da gente colocar um pouco de ideia diferente, uma visão um pouco menos restrita, um pouco menos limitada para as coisas que acontecem com a gente, inclusive com o zumbido, tá? O zumbido não chega para detonar a nossa vida. O zumbido chega para modificar alguma coisa. E quanto mais a gente for esperto, quanto mais a gente for conectado, quanto mais a gente acolher e aceitar, olha, eu preciso fazer mudanças de vida, sejam elas quais forem, dormir melhor, comer melhor, fumar menos, beber menos, se drogar menos, escolher o prazer e o lazer ao invés de só escolher o trabalho, os workaholics aí, né? Que nem eu. Gente do céu, é hora da gente repensar a vida que a gente leva, tá bom? Então fiquem com essa experiência aí, porque apesar de eu ter falado de partes do corpo que não necessariamente se conectam com o ouvido, o propósito que tá por trás se conecta com o ouvido, tá bom? Então aproveitem isso. E a gente já vai terminando aqui. Eu vou deixar só mais uma pergunta aqui pro tempo que a gente tem. Vamos escolher bem. Aqui, ó.
uma pergunta de ordem bem prática. Qual protetor auricular a gente usa para não piorar o zumbido em locais com som alto? Excelente pergunta. Todo mundo precisa usar protetor de ouvido em lugar com som alto. É todo mundo. Não é só quem tem zumbido. É que quem tem zumbido já tem um ouvido fragilizado. E de novo eu vou comparar aqui com a minha pele. Eu e essa brancura, se bem que hoje eu tomei sol, né? Mas eu e essa brancura, né, de pele, a minha pele com pouca melanina tem mais vulnerabilidade à luz do sol, tá? Os ouvidos das pessoas com zumbido têm mais vulnerabilidade aos sons do ambiente. Então, eles são mais sensíveis, eles têm mais chance de lesar mesmo, tá? Mas todo mundo deveria usar protetor em lugar barulhento, tá? Agora, que protetor usar? A gente não vai falar de marca, mas se tem um recurso que ajuda muito, é ter o cancelamento de ruído, tá? Então, nem todos os fones têm isso, mas se você tem o cancelamento de ruído externo, além de abafar os sons, né, que é isso que a gente precisa quando vai num lugar mais alto, pro dia a dia, quando você quer ouvir sua música, por exemplo, o fato de abafar os sons externos te permite ouvir a sua música mais baixo, para você não agredir o seu ouvido com a sua música enquanto você tenta se proteger dos sons ambientais. Então, procurem fones com cancelamento de ruído, tá bom? Então, é isso, gente. É isso. Deixa eu encostar aqui. Obrigada, você é ótima. Deus te abençoe sempre. ISP 1952, muito obrigada. Doutora, você tá sendo um anjo me auxiliando. Dermo Reg, que delícia, muito obrigada. Gratidão, você é pessoa do bem. Ah, modéstia à parte, eu sou. E isso é propósito de vida. E você sabe mais do que isso? De eu ser uma pessoa do bem? Hoje eu tô tão seletiva, mas tão seletiva, que eu só quero gente do bem à minha volta. Só quero gente do bem à minha volta, só. Quem mais aqui? Vamos lá ler. Chorei, Anne Samelo, chora não. Ou melhor, chora sim, libera suas emoções aí. Tomara que o que eu tenha falado de mim tenha tocado aí você em algum lugar gostoso. Ansiedade pode ser causadora de zumbido, ou se pode. Gratidão, gratidão, que bom. Café aumenta o zumbido, o abuso de café. Lembra, cafeína é benigna para o corpo em dose baixa, tá? Em dose alta, ela passa a atrapalhar o corpo. Zumbido, taquicardia, insônia, agitação, tá? Diarreia, enfim, tudo é questão de dose. Tentem ficar em no máximo 4 cafezinhos por dia. Tá bom? Quem mais? Gratidão. Agora não consigo parar de chorar. Ah, eu só falei coisa boa aqui, só falei coisa boa. Tá chorando de emoção? Libera tudo aí que precisa. Quem sabe, né? Quem sabe a live tá fazendo algum papel aí. Nosso anjinho protetor de todos os domingos e sempre. Bonitinha, Izzy. Obrigada. Gratidão. Eu que agradeço, Karina Fernanda. Quem mais? Obrigada, adorei, parabéns, gratidão, referência mundial. Ah, fofa, obrigada, Juliana. Ótima semana para vocês todos, é isso aí, tá bom? Então, um ótimo fim de domingo. A gente volta domingo que vem com aquela no nosso bate-horário, com aquela vontade de ajudar vocês, tá bom? Beijo no coração. Eu vou postar a live, vocês podem aproveitar e fazer comentários, tá bom? Tchau, tchau.